Família tradicional de Belo Horizonte está tentando recuperar parte da herança que teria sido desviada em um golpe milionário. Os filhos de um dos herdeiros da antiga Magnesita tentam repatriar pelo menos 4 milhões de reais. Desviados por uma paraguaia que se envolveu com a vítima nos últimos anos de vida do cidadão lá. A Polícia Civil investiga o caso, que, segundo a família, envolve uma quadrilha do Paraguai. Coisa séria, investigação grande. Vamos ver. Móveis velhos, colchões empilhados, roupas dentro de caixas de papelão. Isso foi tudo que restou da casa do economista Vitor José Guimarães Diniz, membro de uma das famílias mais tradicionais e milionárias de Minas Gerais. Essas imagens são de uma operação da Polícia Civil realizada no local onde os pertences do idoso estavam guardados. Tudo que tinha de valor, como joias e obras de arte, desapareceram. Apenas poucos documentos recolhidos pelos investigadores foram levados para a delegacia. Foram localizados alguns documentos que estão sob análise ainda dos investigadores. Dos objetos de valor buscados, nenhum rastro foi encontrado, o que nos leva a crer que isso já tenha sido cambiado para outro lugar. Dada a natureza das investigações, imaginamos que para outro país. Um dos objetos a que o delegado se refere é um exemplar da primeira edição de Dom Quixote de la Mancha, livro escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes, publicado no ano de 1605, uma relíquia de valor incalculável. Um livro que ele caberia em qualquer museu do mundo, qualquer museu do mundo caberia. E esse livro, o valor dele é uma coisa que, se você me falar 30, 50, 100 milhões de reais, eu não saberia te dizer. Mas eu tenho certeza que seria um valor muito alto. Essa mulher de origem paraguaia seria a responsável pelo desaparecimento de parte da fortuna de Vitor Guimarães, um dos herdeiros da antiga Magnesita, siderúrgica mineira que atualmente pertence a um grupo europeu. A estrangeira, que usa vários sobrenomes, é identificada pela polícia brasileira como Silvia Zarate. Só em dinheiro, ela teria retirado das contas bancárias da vítima cerca de 4 milhões de reais. Vitor conheceu Silvia durante uma viagem ao Paraguai. Ela trabalhava em um cassino como croupier, um funcionário que recolhe dinheiro e paga apostas aos jogadores. Na época, ele era casado. Os dois mantiveram contato por alguns anos, até que em 2018, a estrangeira descobriu que o economista, já separado da esposa, estava prestes a receber uma herança de aproximadamente 7 milhões de reais. De acordo com a família da vítima, Silvia se mudou para o Brasil com a desculpa de ajudar nos cuidados com o idoso, que tinha vários problemas de saúde. Ela começou a vir mesmo foi a partir da herança. Mas antes eles tinham um relacionamento. Começou a visitá-lo com muita frequência, vindo do Paraguai para ficar na casa dele. O filho de Vitor conta que a mulher passou a morar com o economista no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, e ganhou a confiança do idoso para trocar todos os funcionários da casa. Começou a trazer alguns paraguaios, reclamou dos empregados da casa. Ele tinha um cuidador na casa antes, que quando ela chegou, ela fez questão de trocar esse cuidador e colocar um paraguaio da confiança dela na casa. Tiago, que mora no Canadá, conta que passou a ter dificuldades para falar com o pai. A gente não conseguia ver meu pai sem passar por ela. Então, ela tinha que sempre ligar para o telefone dela para poder falar com ele. Né? Quando a gente visitava, ela estava presente lá o tempo inteiro, não deixava a gente um minuto só com ele. Tinha ajuda de muitos paraguaios, né? Era uma quadrilha, era uma gangue. A casa sempre estava cheia de paraguaios. O empresário revela ainda que, com a ajuda de um comparsa, Silvia oferecia alimentos inadequados e doses excessivas de medicamentos ao idoso, o que contribuiu para a piora do estado de saúde da vítima. Não tinha muito controle e ela fornecia, né, bebida alcoólica, vinho, cerveja, muito sorvete, muito chocolate, muita pizza, muita comida. E ele era uma pessoa diabética, de pressão alta. Então, quando a gente conseguiu tomar conta dele, levar ele para o psiquiatra, internar ele no hospital, infelizmente já era tarde, a saúde dele já estava muito prejudicada. Desde 2010, Vitor Guimarães apresentava sintomas de confusão mental. Na época, o advogado da família atestou a dificuldade do economista de responder pelos próprios atos. No relatório de uma das internações hospitalares, consta que o idoso, portador de várias comorbidades, demonstrava crises agressivas.
Desconfiados da estrangeira, os filhos do idoso solicitaram à justiça que ele fosse interditado. O juiz decretou, viu que não tinha a menor condição e decretou a interdição dele. Aí nós conseguimos bloquear todo o patrimônio. Na audiência de interdição, ele não sabia dizer nem o nome completo dela. Para ter acesso às contas bancárias do idoso, Silvia registrou uma união estável com Vitor em Belo Horizonte. Um suposto casamento realizado no Paraguai seria um amparo para um registro oficial no Brasil. Ela acabou levando ele para o Paraguai, onde ela afirma que se casou com ele. E ele assinou tudo que ela mandava, ela assinava. Aproveitando da condição vulnerável do economista, a estrangeira também conseguiu registrar uma procuração, dando a ela plenos poderes para movimentar a fortuna do idoso. A paraguaia ainda conseguiu que Vitor assinasse um testamento, a nomeando como uma das herdeiras do milionário. A Polícia Federal passou a investigar o caso e descobriu que em poucos meses foram realizados 270 saques em dinheiro das contas do idoso. O delegado chegou a pedir a prisão de Silvia Zarate, mas a solicitação foi indeferida pela Justiça. O juiz federal entendeu que as investigações deveriam ficar a cargo da Polícia Civil de Minas. O Departamento de Fraudes iniciou uma investigação por meio de uma representação da parte de familiares da vítima. Logo após, nós recebemos autos vindos da Justiça Federal, que declinou a competência das investigações para a Polícia Civil. Um dos extratos bancários revela que os saques na conta do economista eram altos, uma somatória de mais de 3,5 milhões de reais. Quando a gente conseguiu a interdição, a gente conseguiu ver os extratos do banco e conseguiu descobrir exatamente que as retiradas, né? Ela retirou quase 4 milhões de reais em um período de meses. 2 meses após ser interditado pela Justiça, Vitor faleceu. As ações de Silvia foram canceladas e todos os bens do milionário bloqueados. A investigação na Polícia Civil corre em segredo de justiça. O paradeiro de Silvia Zarate, que usa mais de uma identidade, é desconhecido. Ela apresentou à Justiça Mineira o endereço, aqui em Belo Horizonte, de um advogado como local de sua residência. Os envolvidos podem responder por estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica e uso de documentos falsos, além de crimes contra a vítima previstos no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso ele é muito claro, né, na configuração de crimes, de induzir a pessoa que não está no pleno gozo das suas faculdades, da sua saúde, a doar, contratar, fazer testamento. Isso configura crime e com uma pena combinada entre 2 a 5 anos. Com as ações na Justiça, Tiago e o irmão, que mora em São Paulo, conseguiram salvar cerca de 80% da fortuna do pai. Eles esperam que o montante desviado seja recuperado e que os responsáveis sejam punidos. Para nós, o principal é a esfera criminal, né? A gente quer que realmente ela pague pelo que ela fez com meu pai. Ela prejudicou não só a vida dele, né, de uma maneira geral, mas ela foi uma causadora do agravamento do estado de saúde dele, todas as ações dela, né, e o mau cuidado que acabaram levando ele ao óbito, né? A gente se sente indignado, né, com muita raiva, com muita raiva e com muita tristeza, né, pelo que ela fez com meu pai. Nossa, que imbróglio todo isso daí, né, rapaz? Você que acompanhou tudo certinho, você viu aí. Bem, o advogado de Silvia Zarate nega que a cliente tenha praticado qualquer tipo de golpe e afirma que esse é um caso de insatisfação dos filhos na partilha de bens. Vamos ver. Antes do falecimento de Victor José, tanto o Victor Emanuel quanto o seu irmão participaram dessa reunião familiar, assinaram a ata e concordaram que ali havia um núcleo familiar formado pelo pai e esposo, Silvia, que seria madrasta e esposa, e os 2 filhos. Depois que o pai morre, o pai se torna um cidadão senil, doente, incapaz, manipulado e vítima de um crime praticado por uma paraguaia golpista. É uma intolerância dentro do viés da insatisfação com a partilha de bens. Os livros estão com ela prestou um depoimento do delegado e disse: os livros estão comigo. Assim que meu marido morreu, eu levei a biblioteca pessoal, que era nossa,